Boa noite. Então, como eu gosto muito de fazer, eu vou colocar o tema da live pra gente. Sejam bem-vindos, aguardem um pouquinho que eu vou colocar o tema da nossa live para quem estiver chegando, saber do que nós vamos falar, a desobediência dos pais. Então, estamos aqui, essa live muito esperada. Pronto, fixei. Então, esse é o nosso tema de hoje e eu gostaria de começar sem perder tempo, porque nós temos muita coisa para falar. Eu espero que vocês tenham um pouco de paciência, porque nós certamente vamos passar dos 20 minutos de costume das nossas lives aqui. Então, se esforçar aí para ter atenção total. Espero também que o assunto seja capaz de prender vocês naquilo que nós estamos falando. O tema que nós vamos tratar é a obediência. E a obediência é citada várias vezes no livro da Charlotte Mason, O Educação no Lar, que nós estamos falando, né, do qual nós estamos falando. Então, dentro desse contexto da obediência, ela não fala só sobre hábito, ok? Nós estamos dentro do hábito da obediência no livro, nós falaremos sobre isso, mas eu senti que nós precisamos avançar mais, falar além do que simplesmente o hábito, falar mais profundamente sobre os conceitos de autoridade e obediência, né? Por que nós devemos esperar a obediência dos nossos filhos, devemos querer que eles nos obedeçam, como fazer isso. Então nós trataremos desses assuntos ao longo das lives, e eu quero falar para vocês hoje sobre vou tratar sobre mais ou menos cinco pontos, né, que a gente vai falar aqui. Primeiro eu vou me apresentar, né, depois eu quero falar sobre os aspectos das leis naturais, depois sobre as leis morais, e sobre nós mesmos enquanto pais, que devemos trazer para os nossos filhos um exemplo de obediência, certo? E falar sobre um dos fundamentos da autoridade, ok? Então, a desobediência dos pais. Por que esse assunto, né? E eu quero deixar claro aqui que eu não sou, tá, o melhor exemplo, não, tá? Eu, como vocês, como muitos de vocês, estou trilhando esse caminho, por isso nós não vamos falar de mim. Essa live, ela não é sobre como fazer igual a Arielle faz, sobre como ter filhos obedientes iguais os filhos da Arielle, ok? Não é sobre isso. Eu não estou aqui para advogar o meu exemplo, e talvez isso seja um dos motivos para vocês me ouvirem, porque nós sabemos que não existe exemplo perfeito. O único exemplo de liderança, de autoridade é Cristo, foi e é Cristo, e todos nós, enquanto seres humanos, somos falhos nesse aspecto. Então eu não estou aqui para falar sobre mim. Eu, assim como muitos de vocês, me sinto humilhada por esse assunto, me sinto desafiada por esse assunto, e reconheço que, ainda que eu tivesse uma autoridade perfeita, a obediência dos meus filhos, ela não seria fruto, ela não seria perfeita por ser fruto dessa minha autoridade exercida de maneira perfeita, porque parte de cada coração, e dentro de cada coração tem aí já o pecado de Adão, a queda, né? Todos nós caímos em Adão, e com a queda nós herdamos essa desobediência, essa inclinação para o pecado, essa inclinação total para o pecado, aquilo que é mal, aquilo que é perverso. Nós temos um coração que ama a rebeldia em primeira instância contra Deus, e em segunda instância contra toda autoridade estabelecida por Deus. Então nós devemos começar por aí. Não é a nossa autoridade enquanto pais que vai estabelecer os rumos da obediência perfeita. Não existirá obediência perfeita, porque em cada coração existe o desejo de rebelião, né? A única coisa em que nós podemos nos firmar nesse caminho é o próprio Deus, é o próprio Cristo, é a própria salvação que Deus nos dá em Cristo, para que ela alcance os nossos filhos, e com
isso eles tenham um coração voltado para Deus. Ainda que peque, ainda que erre, ainda que desobedeça, esse coração, ele seja um coração em contínuo arrependimento para glorificar e obedecer a Deus, assim como o nosso. Então, é daqui que nós devemos começar. Eu não sou exemplo perfeito disso, não, tá? E eu não vou falar sobre mim. Eu quero falar sobre o que eu tenho aprendido a partir dos textos de Charlotte Mason e como eu interpreto isso à luz da minha própria teologia, à luz da escritura, como eu tenho trazido isso para minha vida. Então eu vou tratar desses assuntos com vocês. Então, em primeiro lugar, eu quero falar para vocês, né, de um ponto interessante que a Charlotte traz. Ela diz que a lei está aí. Existe a lei, e nós vamos começar sobre esse ponto, tá? Existe uma lei que rege o mundo, tá? E ela foi dada por Deus. Deus estabeleceu a lei. Essa lei, ela é manifesta tanto nas leis naturais... Tá acabando aqui. Acho que eu consegui colocar para carregar. Ok. Essa lei, ela é manifesta tanto aí no mundo, em termos de leis naturais, quanto nas leis morais reveladas pelo próprio Deus nas Escrituras. Então, nós temos dois meios de revelação das leis de Deus, de conhecer a Deus, né? Um que é a lei natural, a natureza, a criação de Deus, ela manifesta alguns atributos de Deus e sim, manifesta uma lei, uma ordem que existe no mundo, e com isso nós podemos ter um conhecimento um pouco anuviado sobre a existência de Deus, mas nós só conseguimos ter a completa e correta compreensão daquela que é a revelação de Deus, daquilo que Deus é, daquilo que Deus espera de nós, daquilo que é a lei de Deus, quando nós olhamos para a Escritura. E ali, então, nós vamos enxergar as leis morais. Agora, eu quero falar com vocês sobre essas leis que estão aí, as leis naturais. Deus estabeleceu leis no mundo, e é interessante como nós, por mais que nós possamos fugir da lei moral de Deus, nós não conseguimos fugir das leis naturais. Eu vou falar alguns exemplos aqui para você dessas leis que regem, que governam o mundo, que nós temos um certo conhecimento ainda que não tão profundo. A lei da gravidade é um desses exemplos, né? Existe aí uma lei que rege e que os corpos no mundo, e que nós não conseguimos fugir dessa lei, tá? Então, o ser humano, ele não consegue ir contra a lei da gravidade. Em última instância, ele precisa utilizar-se da lei da gravidade para desenvolver coisas, para produzir no mundo, para se desenvolver, para crescer. Então, essa é uma lei que está aí estabelecida. O homem, por exemplo, ele não é como os pássaros, ele não é como alguns outros animais que voam. Então, o homem não consegue voar. E aí, o que acontece? Se eu, por exemplo, falo assim, não, eu quero voar, eu tenho um desejo muito grande no meu coração, eu quero voar, mas assim, sem nenhum equipamento. Eu, Arielle, por mim mesma, da minha pessoa, da minha consistência, eu quero voar. Então eu vou ali subir numa montanha e eu vou me jogar de lá de cima com a expectativa de que o meu desejo de voar vai me fazer voar. O que vocês acham que aconteceria se eu fizesse isso? Seria assim uma coisa sensata? Não seria uma coisa sensata, é óbvio que não, seria uma completa loucura. É claro que a lei da gravidade não ia respeitar o meu desejo e eu ia me estatelar totalmente no chão, ia me esborrachar, ia morrer, né? Porque a lei da gravidade não tá nem aí pro meu desejo, pro meu querer, para aquilo que o que me faz feliz. Eu quero ser feliz, eu só vou ser feliz se eu voar. Então a lei da gravidade não iria nem se importar com isso. Eu iria morrer assim como qualquer outro, né, que cai, né, de uma determinada altura, porque simplesmente essa lei está dada. Uma outra lei, né, que o calor ele exerce uma influência, um impacto aí na nossa pele, nos nossos tecidos, né, que muda a constituição dos nossos tecidos e pode nos levar até a morte, né? Então, por exemplo, se eu falar assim, mas eu tenho um desejo muito grande de andar pelo fogo, eu tenho uma vontade assim, eu acho que eu só vou ser feliz se eu conseguir andar no fogo, eu quero andar no fogo, eu preciso disso para ser feliz. Então eu vou, acendo uma grande chama e começo ali a passear por aquele fogo. Vocês acham que, assim, o resultado disso seria um resultado satisfatório? Que a minha constituição física permaneceria íntegra se eu fizesse uma coisa dessas?
seria tido realmente como uma loucura, né? Então, por quê? Porque o fogo, ele não respeitaria o meu desejo de ser feliz ali andando por ele. Ele realmente queimaria, porque é para isso, existe uma lei que estabelece que o fogo queima. Então, o fogo queimaria e o fogo acabaria me desintegrando, por assim dizer, em última análise. Muitas dessas leis estão aí. As leis matemáticas, por exemplo, não é o meu querer que vai fazer com que 2 mais 2 se torne 5, né? Se eu tenho 2 filhos e então eu engravido de gêmeos, eu não vou ter 5 filhos, eu vou ter 4. E assim é ponto final, não tem como mudar isso. As leis matemáticas, elas estão aí para nos provar que existe uma lei por trás de tudo. Por isso eu tenho argumentado com vocês aqui, mostrado o Instagram que Sara tem feito aí do Matemática Viva, que é uma perspectiva dentro de Charlotte Mason, do ensino da matemática, e uma das principais propostas da Charlotte Mason, falando assim da importância da matemática, é justamente essa: a gente conhecer aquilo que é a lei, né? A gente conhecer que a gente não pode fugir da lei. A lei é algo totalmente objetivo, de caráter objetivo, e não tem como a gente tentar escapar disso e sair bem sucedido. Se a gente erra, por exemplo, a medida de fermento num bolo, o resultado disso é que a gente não vai desfrutar de um bolo saboroso, a gente vai ter um bolo ruim, né? Se a gente erra a medida de farinha, enfim, na receita que a gente está fazendo, não vai dar certo. Se a gente coloca uma dose a mais de sal do que a receita tá falando ali, vai dar errado, vai ficar salgado, não vai ter o mesmo sabor. Então, tudo isso é regido por leis. Nós conhecemos por experiência, ainda que a gente não tenha parado para pensar sobre essas coisas, por experiência nós conhecemos muitas dessas leis. Conhecemos que uma faca fura e corta, conhecemos que a receita para sair bem saborosa, ela precisa ser seguida à risca. Conhecemos que se a gente pular de um lugar, a gente pode cair no chão e se machucar. Tudo isso nós conhecemos, todas essas leis estão aí estabelecidas e nós precisamos parar, observá-las e entender uma coisa: elas estão ali a despeito de nós. E o nosso querer não vai mudar a realidade. O fato de eu querer fazer diferente, de eu escolher uma outra coisa, não vai mudar o fato de que a lei está ali. E a consequência de eu tentar viver fora da lei, né, a desobediência, a tentativa de desobedecer essas leis que regem o nosso mundo criado, é o quê? O prejuízo, né? A insatisfação, o problema, a falta de beleza, a perda, o prejuízo, o dano, né? Muitas vezes o dano pessoal. Se a gente achar que pode desrespeitar essas leis, muitas vezes a gente vai pagar com a nossa própria vida, por esse desrespeito, por essa desatenção às leis que regem o nosso mundo. E aí que eu quero entrar no segundo ponto, então, que da mesma maneira que existem leis físicas regendo o nosso mundo e elas estão aí dadas para serem obedecidas, Deus estabeleceu leis morais que também estão regendo o nosso mundo. E a consequência inevitável da desobediência a essas leis morais também é a morte. A gente vai pagar com a nossa própria vida, né, pela desobediência a essas leis, certo? Então, enquanto pais, a gente só tem um único caminho, né? Reconhecer o quê? Que o próprio Cristo, né, foi enviado ao mundo para pagar pelo preço da nossa desobediência no nosso lugar. Agora, isso não nos deixa sem lei. O fato de que Cristo morreu em nosso lugar, para que nós tenhamos vida, né, para que nós não sofrêssemos a consequência última da desobediência, das nossas muitas desobediências, não nos excusa de respeitar essas leis. Certo? Então nós devemos crer em Cristo, nós devemos nos apegar ao fato de que Cristo, ele cumpriu a lei em nosso lugar, ele nos garantiu que nós não receberemos a punição última, que é a morte eterna, né, por causa dos nossos pecados, certo? Nós devemos confiar nisso. E por isso mesmo é que nós devemos viver buscando obedecer às leis
de Deus. Então a Charlotte, ela tem essa citação que eu coloquei para vocês, falando que a consciência, e principalmente aqui eu tendo em vista que esse é um Instagram, um perfil, né, cristão, voltado para os estudos de Charlotte Mason extremamente cristã, né, então tendo isso como pano de fundo, né, vou trazendo aqui para vocês a ideia realmente, essa perspectiva dentro do pano de fundo cristão. A Charlotte diz que a consciência proclama a lei, ou seja, a obrigação. Nós somos obrigados a algo que está fora de nós. Nenhuma alma humana é deixada sem esse senso de dever. Todo mundo sabe que há um certo comportamento que lhe é devido. E aqui eu coloco entre parênteses que esse todo mundo é principalmente aqueles que têm o entendimento da palavra de Deus, né? As pessoas que são cristãs, elas têm esse entendimento de que há algo que lhes é devido, há algo que é exigido de nós, que é a obediência às leis de Deus. Não só essas leis físicas que nós vamos falar mais enfaticamente na sexta-feira, mas essas leis morais. Isso é o que proclama a consciência, é o que Charlotte fala, né? A sua contínua convocação para que deixemos os caminhos errados que nos prejudicam e arruinam, e sigamos caminhos corretos de paz e felicidade. Tudo isso a consciência nos testemunha manhã após manhã. Nós não somos livres para fazer aquilo que nós queremos, mas nós somos livres para fazer aquilo que nós devemos fazer. Nesse ponto é interessante, tem uma história que R.C. Sproul, ele contava sobre a ideia para a gente fazer uma associação aí entre o que Cristo fez por nós, né, e a libertação dos escravos na época nos Estados Unidos. Então, houve ali a guerra de secessão, a luta, né, entre os países do norte, os estados do norte e os estados do sul nos Estados Unidos, e em relação à abolição da escravidão. E dentro dessa luta aí, os vitoriosos foram aqueles que queriam a abolição da escravidão. Então, isso foi proclamado, mas muitas pessoas ainda que estavam nos estados do sul, que eram estados mais agrários, viviam ainda sob escravidão. Então, algumas pessoas, né, saíam e tentavam acessar esses escravos que, ainda que já tivesse sido abolida a escravidão, estavam vivendo dentro do contexto de escravidão porque ainda não tinham ouvido a notícia. Então essas pessoas chegavam para contar e os escravos, eles podiam, enfim, acreditar ou não, mas a questão era, havia tido uma proclamação da abolição da escravidão. A questão que eu quero pegar aqui com vocês é que, da mesma forma, Cristo, ele na sua morte, ele promoveu a abolição da nossa escravidão a quê? Escravidão ao pecado. Não é escravidão de obedecer, não é escravidão à obediência a Deus, é a escravidão aos nossos desejos, escravidão ao pecado, escravidão a fazer aquilo que nós queremos em desobediência a Deus. Então, Cristo conquistou para nós a liberdade de obedecer, certo? E quando nós ouvimos essa boa notícia, o que nós devemos fazer? É nos sentir completamente livres, acreditar que nós somos realmente livres para obedecer, para viver de acordo com essas leis. Porque, em última instância, né, a obediência a essas leis vai nos trazer alegria, vai nos trazer paz, né? Vai nos trazer, inclusive, uma consciência, uma paz de consciência, uma consciência feliz, uma alegria, um desfrute, um deleite. Há prazer na obediência à lei. Assim como quando nós obedecemos à receita do bolo, nós podemos desfrutar daquele bolo que ficou saboroso, porque nós acertamos a receita, né, em uma maneira muito mais sublime, muito mais elevada. Há prazer na obediência, em seguir aquilo que Deus ordena. Então, obedecer à lei de Deus, isso nos traz satisfação, isso nos traz alegria, isso nos traz muitos benefícios. E Cristo, ele conquistou essa liberdade pra gente, a liberdade de poder obedecer. E é por isso que, né, eu tô aqui falando sobre a desobediência dos pais, porque esse é um dos fundamentos da obediência das crianças. Nós devemos começar pelo fato de que nós somos livres em Cristo para obedecer.
para ter esse senso de dever, de entender que existe uma lei, não somente que rege o mundo criado, mas existe uma lei moral e que ela está acima de nós e que nós somos livres em Cristo para obedecer essa lei, para fazê-la cumprir, para viver de acordo com ela, e há prazer nisso, há alegria nisso, há contentamento nisso, quando nós nos realmente dedicamos em obedecer, em cumprir os nossos deveres, em fazer aquilo que é exigido de nós, nós temos alegria completa, nós temos muita satisfação em poder obedecer a Deus. E é partindo disso que nós vamos entender a autoridade que nós temos em relação aos nossos filhos. De onde emana essa autoridade? A autoridade emana do próprio Cristo, não somente como exemplo, mas como meio, né? O meio que nos proporciona exercer essa autoridade. Nós fomos convocados por Deus para esse papel de pais, né? De disciplinar, de corrigir, de instruir, de guiar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, mas acima de tudo, de fazê-los entender que existe algo acima de nós, acima das nossas regras, que existe algo chamado dever diante de Deus e que em Cristo nós somos livres para obedecer a Deus, para não sermos escravos, né, desse tirano que é o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa rebelião. E aqui eu gosto muito de trazer a ideia de Provérbios. Eu sempre tenho tratado muito do assunto de Provérbios com os meus filhos e, em suma, eu aprendi, né, lendo Provérbios com os meus filhos, trouxe uma ideia para eles, um lema de que a sabedoria, ela é ouvir a palavra de Deus com atenção e obedecer. Nós vamos falar mais sobre atenção, sobre ouvir, enfim, tudo isso mais nas lives seguintes, mas a ideia é a seguinte, que ouvir a palavra de Deus com atenção e obedecer é sabedoria, é o caminho da vida. Então, o que nos alimenta, o que deve nos alimentar é estar de ouvidos abertos, ouvir a instrução. É preciso que nós, enquanto pais, tenhamos esse ouvido aberto para receber a instrução de Deus. Então, qual é o lugar por onde eu começo a exercer a autoridade corretamente na vida dos nossos filhos? É ter a submissão de ouvir o que Deus quer dizer. E Deus, ele está falando por nós através da Escritura, ouvindo, né, no sentido aí mais poético, né, da palavra, seria ler a sua Escritura, ler a Bíblia, abrir a Bíblia. Estar disposto a entender o que Deus está dizendo, mas não somente ler a Bíblia diariamente, fazer isso com seus filhos, né? Mas dar atenção a essas palavras. E em último ponto também, obedecer. Decidir obedecer. Saber que o seu querer, né, ele leva para um caminho de morte. Assim como se você pular da montanha só porque você quer, isso ali vai gerar sua morte, assim também seguir o seu querer, o seu desejo em relação às leis morais de Deus vai te levar para um caminho de morte. Isso é inevitável, né? É a mesma comparação, realmente pulou da montanha, você vai morrer desobedecendo a Deus, né? Não estando disposto a focar aí os seus desejos, os seus quereres para ouvir a voz de Deus em obediência, isso vai te levar em última instância à morte, a caminhos de tristeza, de dor, de prejuízo, né, de dificuldades, e isso vai arruinar também a obediência dos seus filhos, porque aqui entra um ponto muito, muito importante, que é, né, por isso que eu tô falando para vocês que a obediência, a nossa obediência para com Deus, nosso senso de dever, ele é um dos fundamentos da nossa autoridade. O ponto importante é, os nossos filhos, eles percebem se nós somos governados pelo dever em relação a Deus, ou se nós estamos fazendo as coisas pelo nosso próprio querer. O que governa a nossa vida? Aquilo que nós queremos ou aquilo que Deus exige de nós? Vou dar alguns exemplos muito práticos, né? O que governa a minha vida ao acordar? Quando eu acordo de manhã, eu fico mais tarde na cama, porque assim, eu quero descansar um pouco mais, porque, não, eu tô muito cansada, eu preciso descansar um pouco mais. É isso que governa a sua vida? Ou é o senso de dever, de que tem crianças precisando de você, de que tem o seu marido, né, enfim, de que tem outras pessoas ali que você deve servir, que você deve amar, que você deve trazer o seu melhor para elas, né, de que você precisa levantar de manhã
manhã para fazer a sua oração, para ter responsabilidade em relação à leitura da palavra, de que você precisa preparar o café da manhã, de que você precisa estar bem, feliz, para servir aqueles que estão ao seu redor. O que é que tem governado, né, o seu momento de acordar? É o seu senso de dever ou é o seu querer, o seu prazer, o seu conforto, o seu desejo? São essas pequenas coisas no nosso dia a dia que vão ditar a regra de quão efetiva vai ser a nossa autoridade em relação aos nossos filhos. Porque os nossos filhos, eles são os mais eficientes e rápidos a perceber se é o que você quer, que você diz e faz, ou se você está presa a esse dever, a essa sensação de que você vai prestar contas a Deus, de tudo que você faz, que você precisa ter uma boa mordomia do seu tempo, dos seus recursos. O seu filho entende que a hora de dormir é a hora de dormir porque você tem preocupação com a saúde dele, que você está servindo ele para o bem dele e para que ele glorifique a Deus, ou porque simplesmente você quer se livrar do seu filho naquela hora, naquele dia, aquela decisão é totalmente aleatória e você nem pensou a respeito daquilo. O que fundamenta aquela ideia de que a criança precisa dormir cedo, enfim, de que a criança vai dormir na hora que eu mando? É só porque você manda ou é porque isso é certo? A Charlotte tem uma frase que ela fala exatamente isso, que você ganha ou perde a confiança dos seus filhos, a autoridade que você tem sobre eles. Se a sua regra de autoridade é faça isso porque é certo, ou se a sua regra é faça isso porque eu quero. Entende? Se você fala para o seu filho, faça isso porque eu estou dizendo assim, porque eu quero isso, então você está diminuindo, rebaixando o caráter da sua autoridade. Se você fala, meu filho, nós somos dirigidos por Deus, nós devemos fazer aquilo que Deus manda e não aquilo que nós queremos. Então você vai fazer isso porque isso é o certo. Nesse momento, você estabeleceu uma linha de autoridade muito superior, certo? Porque o seu filho vai perceber que não há margem de negociação. Não há como negociar, mamãe, por favor, ou fazer uma birra, ou implorar, ou dizer para você que vai te obedecer se você fizer aquilo, etc. Não há margem para negociação. Assim como se o seu filho estiver correndo para uma pista de alta velocidade, uma estrada, né? Vocês estão ali parados na beira da estrada e seu filho sai correndo para diante daquela pista, você não vai pensar duas vezes, o meu filho vai ficar chateado, o meu filho vai fazer pirraça se eu arrancar ele dali. Não, você vai correr imediatamente para resgatar o seu filho do perigo. Assim também devia ser o nosso senso de autoridade em relação às regras que a gente dá, as ordens que a gente dá ao nosso filho. Não deveria ter capacidade dele escolher fazer aquilo que ele quer, ou fazer do jeito que ele quer, ou do jeito que ele gosta. Não deveria ter a capacidade de você escolher o que você quer mandar para o seu filho naquele momento. Só existe uma opção, né, diante da vida e da morte, uma opção. Você vai fazer o que é certo, o que deve ser feito, tirar o seu filho daquele problema, daquela situação e trazê-lo para a sensatez ali, trazê-lo para a segurança, ainda que isso demande uma birra, um choro, uma dificuldade. Então, assim, esse mesmo senso de perigo nós devemos ter em relação às leis morais. A gente tem muito esse senso de perigo em relação às leis físicas. A gente sabe que o nosso filho não deve manusear uma faca de qualquer jeito. A gente sabe que o nosso filho não deve se aproximar do fogo de qualquer jeito. A gente sabe que o nosso filho não deve atravessar as pistas de qualquer jeito, porque existe perigo de morte real ali. Mas dentro dos preceitos morais de Deus também existe perigo de morte real. E muito facilmente nós negociamos esses princípios por causa de vários motivos, mas um deles é porque nós não estamos entendendo esse senso de dever tanto quanto deveríamos. A Charlotte, ela fala assim, vou fazer a citação dela aqui para vocês, tá certo? Para vocês entenderem. Onde está o início desse emaranhado que arruína a vida tanto de pais como de filhos? Aqui,
A mãe começou sem senso de dever suficiente. Pensou-se livre para permitir e impedir, para dizer ou desdizer a seu próprio gosto, como se a criança fosse dela para fazer o que lhe agradasse. A criança nunca descobriu um fundo de necessidade por trás das decisões de sua mãe. Ela não sabe que a mãe não deve deixá-la quebrar os brinquedos de sua irmã, encher a barriga com bolo, estragar o prazer de outras pessoas, simplesmente porque essas coisas não são corretas. Que a criança perceba que seus pais estão obrigados pela lei, assim como ela, e que eles simplesmente não podem permitir que ela faça coisas que foram proibidas. E ela se submeterá com a mansidão pertencente à sua idade. Dar razões a uma criança é geralmente desnecessário e é um sacrifício da dignidade dos pais. Mas ela será rápida o suficiente para ler o deve e o necessita que a rege. Ler aonde? No rosto e no comportamento da mãe. E no fato de que a mãe não será convencida a mudar uma resolução sobre qualquer questão de certo e errado. Esse é o ponto. Nós não devemos ser convencidos de mudar uma resolução em qualquer questão de certo e errado. Então, nós devemos pensar por que o meu filho deve dormir no horário que dorme? Por que o meu filho deve comer as coisas que come? Por que o meu filho deve fazer isso ou não deve fazer aquilo? Deve assistir televisão? Não deve? Deve mexer no meu celular ou não deve? Por quê? Porque, em última instância, nós devemos pensar qual é a relação disso com Deus. Qual é o meu dever diante de Deus? Qual é o bem-estar do meu filho? Tanto físico quanto moral. O que eu devo ao meu filho? Qual é o melhor que eu devo para ele? E pensando nessas coisas, tomarmos decisões que não são mudadas por birra, por manipulação, por insistência, por conforto pessoal, certo? E isso custa. Nós vamos falar um pouco sobre egoísmo amanhã. E o egoísmo é uma das principais barreiras para a gente cumprir o nosso dever. Qual é a página do livro que fala isso? Eu não sei agora. É uma das primeiras. O capítulo é não ofender as crianças. É um dos primeiros capítulos que ela vai falar sobre isso. Então a questão é essa. Como eu vou saber o meu dever? Para sabermos o nosso dever, como nós devemos viver diante de Deus, nós devemos ir, em primeiro lugar, à Escritura. É aos poucos mesmo. Não é de um dia para a noite que a gente vai criar a consciência exata de tudo que nós devemos fazer. Eu compartilho um pouco aqui com vocês sobre as minhas dificuldades. Uma das coisas, por exemplo, que eu percebi é que mordomia não é ser desleixado, né? Nós não devemos descuidar das nossas coisas, nós devemos cuidar, nós devemos ser fiel no pouco que Deus nos dá. Nós devemos produzir muito com aquilo que nós temos de pouco, ainda que seja pouco. Então tudo isso eu tenho refletido aqui em casa, e esse é um dos pontos, por exemplo, que tem me alterado em muitas coisas. Eu não deixo mais os meus filhos fazerem coisas que antes eles faziam. Eu não deixo eles destruírem, jogarem brinquedos. Não há margem de negociação. Eu falo, não pode destruir os brinquedos, não pode jogar os brinquedos, isso destrói. E nós não fomos chamados por Deus para destruir as nossas coisas, nós fomos chamados para cuidar, preservar, manter, né, valorizar aquelas coisas que Deus nos dá. Então, isso é um princípio que eu tenho, e eu não deixo margem para negociação. Só que para isso acontecer, precisou haver o quê? Uma mudança na minha mente, uma mudança onde? Nas ideias, naquelas coisas que eu pensava, né, na convicção que Deus me deu de que eu estava pecando ao ser desleixado, ao permitir que os meus filhos jogassem os brinquedos, brincassem de qualquer jeito. E tudo isso foi um trabalhar de Deus nessa área. Outra área que Deus tem trabalhado na minha vida é em relação à alimentação deles, uma alimentação saudável, né? Até pouco tempo não, faz um tempo que eu comecei a mudar para a gente ter uma alimentação mais saudável. Agora, eu sempre prezei em dar muito isso para os meus filhos, mas eu não me colocava dentro das mesmas leis. Olha só, eu já falei da experiência da Coca-Cola, só para falar para vocês, eu bebia quase 2 litros de Coca-Cola por dia, e a minha filha mais velha, ela era doida para poder beber Coca-Cola também. Então eu proibia minha filha de beber, porque eu tinha esse senso de que ela não deveria beber aquilo, mas era só porque fazia mal para ela enquanto ela era criança. Quando você crescer, você bebe
bebe quanta Coca-Cola você quiser. Eu falava pra ela, olha só. Então, eu percebi que a Coca-Cola tinha se tornado um problema para mim. Quando Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu comecei a refletir sobre isso. Então eu pensei, eu preciso parar de beber Coca-Cola. A Coca-Cola é um problema. A minha filha nunca poderá beber quanta Coca-Cola ela quiser. Ela nunca deve beber 2 litros de Coca-Cola por dia, simplesmente porque isso é se deixar dominar por algo que faz mal à saúde. Então eu comecei a ter vários pensamentos em relação à saúde, em relação à nutrição, em relação à própria convicção daquilo que a palavra de Deus nos traz sobre estar dominado pelas coisas, pelos apetites, né, pelas coisas que se come. E eu mudei o meu hábito alimentar também para me incluir dentro do dever. Certo? Então, eu não estou cobrando da minha filha algo que eu não vivo. Agora eu estou transmitindo para ela algo que é vivo dentro de mim. A percepção, a ideia de que nós devemos ter uma alimentação saudável. Porque isso também glorifica a Deus. Essas leis da saúde, as leis que regem o mundo físico, o nosso corpo, como o nosso corpo deve viver, exercício físico, tudo isso deve estar dentro da nossa percepção, do nosso dever. Então, é o nosso dever para com Deus. E quando eu digo para minha filha que ela não vai beber o quanto de Coca-Cola que ela quiser, né? Quando eu falo isso para minha filha, eu estou estabelecendo uma lei onde não há margem de negociação. Então, são apenas exemplos para deixar claro para vocês que na vida de vocês, algum conhecimento, alguma ideia vai surgir primeiro. A gente tem, por exemplo, a Alessa. Eu acompanho muito o Instagram dela e ela preza por ter sempre a mesa posta, né? E é uma mesa linda. E aquilo surgiu do quê? De uma ideia, de uma convicção pessoal, de que ela precisava estar, né, preparar uma mesa, uma refeição, um momento agradável para a família dela desfrutar. Isso se tornou um dever na vida dela. Esse senso de dever está carregando ela para outras áreas também, etc. Mas começou com a experiência da mesa, a mesa posta, cuidado para com a família, o senso de dever surgindo aonde? E nessa área. E em outras áreas eles vão surgir também. E em tudo isso, sempre que nós temos a convicção de que algo precisa ser mudado para que nós estejamos adequados às leis, tanto físicas, que regem a nossa vida, a nossa saúde, etc., quanto às leis morais, é aí que nós devemos começar, tá? Então, sempre tem alguma coisa que nós estamos lendo na palavra que surge essa convicção na nossa mente. E é aí que nós não devemos abrir margem para negociação, desculpa, de eu não consigo. Ninguém perguntou se você consegue, se não consegue. Você precisa se esforçar para fazer, para se adequar àquilo que Deus manda, né? Não tem essa desculpa de que eu não consigo, de que eu não vou dar conta. Você está livre em Cristo para fazer o seu dever. Não foi para isso que Cristo nos libertou, né? O próprio Paulo fala, para a liberdade é que Cristo nos libertou. Nós estamos livres para fazer o nosso dever. Então, quando vem uma convicção de que nós estamos fazendo uma coisa errada, ajustar essa área da nossa vida. E assim, os nossos filhos vão começar a perceber que nós estamos presos a esse dever, presos nos laços de amor que Cristo nos libertou. E esse prazer de fazer aquilo que agrada a Deus vai vir. A recompensa, a satisfação, a alegria por ter o seu dever cumprido é uma satisfação, uma recompensa inenarrável, indescritível. Eu não consigo nem assim expressar o quanto é maravilhoso isso. E a Charlotte cita o seguinte, isso no livro Ourselves, é o volume 4, ela vai falar assim: todo sentimento de escravidão cessa quando dizemos, alegro-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus, sim, a tua lei está dentro do meu coração. E com essa primavera de alegre obediência dentro de nós nos levantamos e brilhamos, porque cada passo fraco e vacilante é sustentado. Quando caímos, somos ressuscitados. Quando fazemos uma pausa, somos fortalecidos e animados para continuar. E por mais pobres que sejamos, nosso caminho é dos justos, brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Então, olha só, essa
esse consolo, né, que as palavras de Shout aqui nos traz, mas ecoando as palavras da Bíblia, nós temos esse conforto de que nós encontramos verdadeira alegria em obedecer a Deus e que nós vemos o brilho, né, o brilho dessas coisas. E quando é isso, é esse senso de obediência, quando nós desistimos de seguir os nossos próprios caminhos e adquirimos esse senso de obediência a Deus, de onde nós queremos estar, é que nós vemos o brilho, né, a luz de Cristo brilhando na nossa vida. Isso é extremamente recompensador. Nós sabemos que mesmo quando caímos, haverá o soerguimento. Cristo vai nos erguer, Ele vai nos manter em cada fraqueza nossa, em cada passo vacilante. Ele está ali, Ele vai nos sustentar até ser dia perfeito, certo? Então, para completar, isso fica muito evidente na vida dos nossos filhos, certo? É impressionante quando nós percebemos que nós temos esse olhar para com nossos filhos, de que eles devem nos obedecer, não porque nós estamos mandando, mas porque Deus estabeleceu-nos como autoridade. Em última instância, as leis que damos a eles são reflexos daquelas leis de Deus. Nós estamos facilitando com as nossas ordens, facilitando o caminho da obediência dos nossos filhos a Deus. Quando nós estamos presos pelos mesmos laços de amor, a obediência a Deus, nós temos muito mais misericórdia dos nossos filhos, muito mais amor, muito mais zelo, muito mais cuidado no nosso agir com eles, para fazer exatamente aquilo que Deus espera de nós, para exigir deles não mais do que Deus exige de nós, para ter misericórdia quando eles caem, porque nós nos colocamos no mesmo lugar de servos. Tá? Nós estamos no mesmo lugar, nós precisamos obedecer. A quem, em última instância, nossos filhos precisam obedecer? A Deus. E nós estamos no mesmo lugar. Então, essa identificação, longe de tirar a nossa autoridade, de ser de nos colocar como iguais, né? De que não, nosso filho não nos deve autoridade, longe disso, nos dá firmeza para exercer nossa autoridade, porque nós temos plena consciência de que o dever, ele é melhor cumprido quando nós temos mais experiência, instrução, zelo, dedicação. Enquanto adultos, nós somos menos ignorantes, mais instruídos, mais trabalhados por Deus na experiência do dia a dia do que os nossos filhos. Então, Deus deu a nós a responsabilidade de dirigir os nossos filhos para aquilo que é certo. E se nós estamos sentindo dificuldade nisso, nós precisamos correr com sede aos pés de Cristo e buscar esse senso de dever, buscar ouvir a palavra de Deus, porque como vamos obedecer algo que nós não conhecemos? Então nós precisamos nos embebedar da palavra de Deus, se é possível dizer assim, mas nós precisamos estar cheios realmente da palavra de Deus. Se isso não acontece ainda na sua vida, eu digo para você que enquanto cristão, né, você nunca vai conseguir estabelecer uma base sólida de obediência na vida do seu filho se você não está buscando, estando cheio da palavra de Deus, lendo diariamente, meditando sobre essas coisas e deixando de lado o seu querer para fazer aquilo que Deus ordena, para viver de acordo com esse dever. E antes de responder as perguntas, eu quero finalizar com o que a gente vai falar amanhã, que tem tudo a ver sobre o dever, mas vai entrar na parte do amor. Olha só, o nosso grande exemplo, eu já falei que Cristo é o meio da nossa obediência, Ele que forjou essa capacidade que nós temos de obedecer a Deus, porque foi Ele que nos libertou por meio da sua morte, mas Ele também é o nosso exemplo. E ao longo de todos os evangelhos, nós podemos ver que Ele sempre fala que Ele não está aqui para fazer a vontade dEle. Não seja como eu quero, é o clamor dEle no Getsemane, né? Não seja como eu quero, mas como tu queres, é o que Ele diz. E em João, Ele fala muito disso. Se você quiser tirar um tempo para meditar sobre João, como Cristo se submeteu a fazer a vontade de Deus e não a dele mesmo enquanto homem, né? Não seu querer enquanto homem.
olha só, eu tenho apenas dois versículos para citar para vocês, mas vocês podem ler depois João inteiro, né, o Evangelho de João, que vocês vão ver isso. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele fala isso enfaticamente: não faço a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu. E aí, em João 15, ele faz aquele discurso magnífico falando sobre a videira, e eu vou enfatizar algumas partes para vocês, que a gente vai estar focando amanhã também. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Então aqui, ó, ouvir a palavra, tá? Ouvir a palavra com atenção. Está aí em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Agora a parte que eu quero enfatizar: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que meu gozo permaneça em vós e vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, eu quero finalizar, eu vou repetir: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Eu vou finalizar falando, apontando para vocês um caminho mais claro, né? Que talvez essa live tenha ficado assim muito subjetiva, talvez não, mas enfim, o caminho claro do nosso dever, né? O guardar os mandamentos de Deus é o quê? O amor. E qual é o mandamento de Cristo? Que nós amemos como Ele nos amou. E qual foi o amor? Dar a sua vida pelos seus amigos. Então é sobre isso que a gente vai falar amanhã, em relação aos pais, o egoísmo dos pais, o quanto o nosso senso de dever é empacado e embotado pelo nosso egoísmo, porque nós não estamos dispostos a dar a nossa vida pelos nossos filhos. Vou ver aqui as perguntas que tem agora, e aí a gente encerra depois que eu ler as perguntas e responder as que tiverem ao meu alcance. Então, ficou travando, não sei se travou em todos, mas a gente vai, eu espero que eu consiga salvar, vai ficar disponível no YouTube, tá bom? Certo. Vai ficar salvo, gente. Vai ficar salvo, vai ficar no YouTube. Faça isso porque é certo, fazer o que Deus manda e não o que nós queremos exatamente. E a gente sabe disso, né? A gente sabe que em relação às leis que regem o mundo, a gente não tem a opção de não querer. Se a gente não quiser a lei da gravidade, não importa o nosso querer. Por que que muitas vezes a gente luta tanto com o nosso querer em relação aos mandamentos morais, aquelas coisas que Deus estabeleceu para nós obedecermos, né? Em Cristo nós somos salvos disso, da nossa obstinação de querer seguir os nossos próprios caminhos. Autoridade é diferente de autoritarismo, exatamente, porque nós nos colocamos debaixo do mesmo senso do dever. A Mariane falou a página do livro que eu citei. Vai para o YouTube, gente. Certo, temos que viver na contramão dos fast foods. Vocês estão falando de comida, é importante mesmo. A gente vai falar mais sobre alimentação, mas eu não vou entrar tanto nisso, não é a área que eu domino. Mas a gente vai falar sobre essas questões da vida física na live da sexta-feira.
Ok. A mesma questão de saúde, ótima live, aguardando a tradução de tudo. Eu também tô aguardando a tradução de tudo. Amém, gente. Então é isso. O dever não se torna pesado quando obedecemos pelo amor. Quando nós entendemos que é preciso obedecer, a gente não se apega ao sofrimento que isso causa. Porque, nossa, isso é muito difícil. É realmente muito difícil. Agora, a gente quer obediência imediata, plena, alegre e satisfeita dos nossos filhos, e nós consideramos a obediência a Deus uma chatice. Imagina, o que nós estamos ensinando para os nossos filhos quando nós escolhemos o nosso próprio caminho, aquilo que nós queremos, em detrimento daquilo que Deus ordena. Nós estamos ensinando nossos filhos o caminho da desobediência, né? Esse é exatamente o ponto. Por que a live de hoje se chama A Desobediência dos Pais? É porque começa com a nossa desobediência. Nós ensinamos nossos filhos a desobedecerem, porque ao invés de levantar no horário e fazer o nosso dever, nós queremos nos atrasar, né? nos deter na cama, satisfazendo o nosso prazer, né? Ao invés de comer aquilo que é saudável, que é bom para o nosso corpo, ao invés de comer nas horas certas, nós estamos sempre autocomiserativos com o nosso corpo, né? Satisfazendo os nossos desejos, comendo as nossas porcarias aí, nas horas erradas, e querendo que os nossos filhos sejam obedientes, querendo que eles comam nas horas certas, né? Nós vamos dormir sem pensar, né? Sem ter o senso de preocupação com o nosso descanso de maneira apropriada, com a nossa saúde, e queremos que os nossos filhos vão dormir na hora certa. Então é essa percepção de que a nossa desobediência, ela está sim aumentando a desobediência dos nossos filhos. Não é em última instância a nossa obediência que vai fazer os nossos filhos obedecerem. Nós já falamos aqui no começo da live que os nossos filhos, eles têm um coração pecaminoso, eles precisam ser alcançados por Cristo. Mas sim, sempre que nós estamos sendo desobedientes aos mandamentos de Deus, nós estamos ensinando os nossos filhos no caminho da desobediência, pavimentando esse caminho. Então a primeira coisa que nós devemos fazer, se queremos obediência dos nossos filhos, se queremos ajudá-los a obedecer, é nós mesmos obedecer, nós mesmos termos o senso de obediência. Cristo é o modelo perfeito. Que riqueza, ok. Rever várias vezes, não teve dúvida, mas claro que isso é impossível. Entendi. Certo. Então é isso, gente. Então, se não teve dúvida, se é isso mesmo, espero vocês amanhã. Espero que tenha ficado, né, o gostinho de quero mais. Amanhã nós vamos falar sobre amor, sobre serviço, sobre matar o egoísmo que existe no nosso coração, né? Essa autocomiseração, essa autocomplacência, essa coisa de que é mais fácil dizer que a gente não consegue do que ir lá e fazer o que é devido, né? E o que os motivos... que as coisas que nos movem devem estar fora de nós, não dentro de nós, né? Parar de olhar para o subjetivo, para o nosso íntimo, e olhar para fora, olhar para Deus, olhar para o próximo, olhar para as coisas para o mundo criado, para as pessoas que precisam. Então tudo isso é que vai nos mover, né? Para esse senso de obediência que vai ajudar os nossos filhos, tá bom? Espero vocês amanhã então. Boa noite. Compartilhem a live, tá bom? Se foi útil pra vocês, compartilhem.